Fala, Fogão! Depois de acompanhar o Ramon Dias nessa viagem que o nosso treinador precisou fazer para realizar um pequeno procedimento cirúrgico na garganta, o Emiliano Dias, principal auxiliar técnico dessa nova comissão, é aguardado nesse sábado para, na tarde desse domingo, comandar aquela atividade principal que acaba definindo a equipe que vai pegar o Red Bull Bragantino na segunda-feira. Um outro ponto que eu quero destacar para você aqui nesse vídeo foi a suspensão do Gatito definida pelo STJD. Uma suspensão muito mais branda do que a gente poderia imaginar. Lembrando que o Gatito correu um sério risco de ser suspenso por até 180 dias, fora a parte financeira. Mas a suspensão foi bem mais suave e já o nosso jogador vai poder atuar novamente. Também quero destacar para você a entrevista do José Wellison, nosso novo volante, para Botafogo TV. Ele que destacou o trabalho que vem sendo realizado com a comissão técnica, a necessidade de assimilar o mais rápido possível todos os conceitos, as ideias que a comissão vai passando, justamente para a gente poder buscar essa vitória já na partida de segunda-feira. É um ponto interessante aqui para comentar também. E para fechar, eu quero destacar para você os desfalques e retornos que a gente vai ter para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Um jogo fundamental que o Botafogo não pode pensar em qualquer outro resultado que não seja a vitória. Eu vou comentar tudo isso para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva por gentileza também, para que a gente possa alcançar a marca de 2.000 inscritos. O canal está começando a crescer com mais força e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui nesse vídeo é a suspensão do Gatito pelo STJD. Se a gente relembrar o caso do Gatito, tudo começou por conta daquele chute na cabine do VAR. E a partir daquele momento, o STJD poderia suspender o Gatito de 30 a 180 dias, uma multa que poderia chegar a R$100 mil, fora, obviamente, outras questões que, de repente, o STJD poderia colocar ali no meio do processo. O Botafogo conseguiu o adiamento daquele julgamento e depois de muito tempo se passar, o STJD então propôs um acordo, onde o Gatito poderia ficar suspenso por 3 partidas, pagar uma multa de R$26 mil e fazer um vídeo pedindo desculpas públicas para a arbitragem. Ou seja, se a gente pensar o que poderia ter sido e o que de fato aconteceu, a punição foi bem tranquila e o Gatito, que vai se recuperando de um edema ósseo no joelho, quando terminar de recuperar dessa lesão, vai poder voltar a atuar pelo Botafogo. É uma ótima notícia, a gente precisa do retorno do nosso goleiro titular, não que o Cavalieri esteja indo mal, mas com toda certeza o Gatito passa uma confiança ali para a torcida, defendendo a meta do Botafogo. Ainda bem que o STJD teve um pouco de consciência e não decidiu suspender o Gatito por muito tempo. Já falando sobre a entrevista do José Wellison, o jogador destacou de forma muito bacana o trabalho que essa nova comissão técnica vem fazendo. A experiência que eles estão trazendo com toda a vivência de futebol, com as conquistas que o Ramon Dias trouxe. Então, quando você fala de uma comissão técnica que tem um respaldo, que tem um nome ali no meio do futebol, com toda certeza, isso acaba gerando um estímulo a mais no grupo de jogadores. Se você tem um comandante e uma comissão técnica acostumadas a vencer, logicamente, isso vai fazer a diferença no dia a dia do trabalho. E é o que a gente tem visto acompanhando, principalmente as matérias da Botafogo TV. Você vê os jogadores empenhados, se dedicando, a própria comissão técnica comentando que os jogadores estão afim, estão comprando a ideia, estão fazendo tudo que está sendo pedido com a maior dedicação possível. E isso é muito importante para que o Botafogo possa sair dessa situação. Quando você vê, portanto, um jogador que faz parte do elenco, que está vivenciando tudo aquilo ali, enaltecendo a comissão técnica, mostrando que os jogadores realmente estão acreditando nessa nova comissão do Botafogo, isso dá um indicador muito interessante de que a gente está caminhando numa direção correta. O José Wellison também destacou que o Botafogo tem que vencer a partida de segunda. Ele não falou de tentar buscar, ele deixou bem claro, tem que vencer. Temos que vencer o Red Bull Bragantino. E essa é a mais pura verdade, afinal de contas, é um confronto direto. O Red Bull Bragantino está em 16º lugar, o Botafogo está em 17º, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e vencer essa partida é absolutamente fundamental. Da mesma maneira como vai ser o próximo jogo contra o Fortaleza. São duas equipes que a gente tem que fazer o dever de casa.
O Botafogo que jogando no Nilton Santos nesse Campeonato Brasileiro vem fazendo péssimas exibições, essa é a mais pura verdade. A gente venceu apenas o Atlético Mineiro e o Palmeiras jogando dentro de casa, perdemos muitos pontos para todas as equipes possíveis, tanto para equipes que estão mais na parte de cima da tabela, quanto para equipes que estão na parte de baixo. Empate contra o Goiás, derrota para o Bahia, enfim, muito resultado capenga aí que a gente sabe tem que começar a mudar nesse segundo turno. E tem que começar a mudar de agora. Então é muito importante você ver que a mentalidade dos jogadores está 100% focado na vitória. Esse é um aspecto fundamental porque se você trabalha uma mentalidade vencedora no decorrer da semana, com a comissão técnica incentivando os jogadores, estimulando, os jogadores comprando ali a ideia realmente, se dedicando ao máximo para chegar no campo de jogo e conseguir implementar as ideias para buscar essa vitória, o Botafogo começa a dar indícios de que pode sair dessa situação. Vamos torcer para que no curto prazo toda a equipe, todo o elenco, na verdade, esteja muito adaptado às ideias de jogo, ao sistema de jogo que o nosso treinador e sua comissão técnica vão implementar. Falando ainda sobre essa partida contra o Red Bull Bragantino, vale aqui destacar os desfalques e retornos que a gente vai ter. O Rondo e o Pedro Raul, por exemplo, vão estar disponíveis para essa partida. A gente ainda não sabe o que a comissão técnica está pretendendo. Se vai jogar com 2 atacantes, se vai jogar com os pontas, enfim, ainda não se sabe. Talvez a gente possa atuar com 2 atacantes. E nesse modelo de jogo, se realmente a gente entrar de repente com 4-2-2-2 ou um 4-3-1-2, a gente pode ter lá no comando de ataque o Matheus Babi e o Calu, ou mesmo o Matheus Babi e Pedro Raul efetivamente jogando como homens de área. Então vamos ver como é que a comissão técnica vai montar. Se vai ser com 2 centroavantes, se vai ser com um centroavante e um segundo atacante, se esse segundo atacante pode ser o Salomão Kalou, que pode mudar de posicionamento com essa nova comissão técnica. Vamos aguardar, isso tudo deve acabar sendo definido nessa última atividade no domingo à tarde. Tá? Então esse é um ponto aqui importante. Já falando sobre essa questão dos desfalques, além do Gatito, que se recupera do edema ósseo no joelho, a gente ainda tem o desfalque do Varley por Covid, o Guilherme Santos, que machucou a coxa contra o Bahia, o Lecaros, que se recupera daquela pancada no tornozelo, e o Angulo, que tem uma lesão na coxa. Ou seja, são alguns desfalques consideráveis, a maioria não é titular, é verdade, mas você deixa de ter algumas opções que poderiam ser utilizadas na partida. E nesse momento, por mais que a gente não goste do jogador A, jogador B, como se trata de um novo trabalho, de uma nova comissão técnica, de repente, a comissão técnica com o Ramon Dias pode conseguir explorar virtudes de certos jogadores que dentro de um sistema de jogo possam ser interessantes e muito úteis. Ou seja, nesse momento a gente não pode descartar nenhum jogador, porque não sabemos como a comissão técnica está enxergando esse elenco. À medida que as partidas forem se desenrolando, naturalmente a gente vai começar a ter uma visão mais clara em relação a isso. Então, o ideal mesmo, seria que todos os jogadores estivessem à disposição, naturalmente, mas não é o caso. Ah, só mais um detalhe, o Cavalieri retorna e obviamente vai ser titular contra o Red Bull Bragantino. Falando agora a respeito da chegada do Emiliano Dias, ele que estava com o pai para acompanhar a cirurgia na garganta, vai voltar para o Rio de Janeiro, vai comandar a última atividade e com base em todas as informações que a comissão técnica gerou e que inclusive foi passando no decorrer dessa semana para o Ramon e para o Emiliano, eles devem chegar a uma conclusão sobre qual vai ser a formação tática, qual vai ser a equipe. Esse último treinamento geralmente define esses ajustes finais para a partida. Então a gente vai ter esse treino comandado pelo Emiliano Dias, com todo o apoio da comissão técnica que fez esse trabalho muito bacana no decorrer dessa semana e que a gente possa ver a prometida mudança para essa segunda-feira. Vale lembrar aqui que o Ramon Dias falou, já na segunda-feira vocês vão ver algumas coisas diferentes. Não deixou claro o que seria de diferente, se seria uma mudança tática, se seria um time com mais pegada na marcação, marcando mais lá em cima, enfim, ele não deixou claro isso. Mas como a gente sabe que se trata de um treinador que tem uma veia ofensiva, é muito provável que jogando dentro de casa, estudando o adversário com seus analistas de desempenho, sabendo exatamente como a equipe adversária joga e como o Botafogo pode explorar as deficiências defensivas do Red Bull Bragantino, é muito provável que a gente veja uma equipe mais aguerrida, brigando lá em cima, pressionando o adversário para poder chegar à vitória. O Ramon Dias sabe muito bem, resultado de curto prazo é absolutamente fundamental. Claro que no futebol, esse imediatismo não é positivo, mas a situação do Botafogo pede por resultados imediatos. E inclusive o Ramon Dias comentou sobre isso na sua chegada. A necessidade do Botafogo dar uma resposta rápida, conseguir resultados para poder sair da situação que se encontra.
que a gente possa ver isso já nessa segunda-feira e que o Emiliano Dias seja realmente um retrato fiel do pai à beira do gramado. Isso para o Botafogo vai ser absolutamente fundamental, já que nesse momento a gente ainda não pode contar com o Ramon Dias ali comandando o time no dia da partida. Que ele volte rápido, volte com saúde e que o Botafogo tenha um comandante muito forte, muito vencedor, passando toda a sua experiência para o time, para a gente sair dessa situação e conseguir a pontuação necessária para se afastar da tal zona da confusão. Mas e você, Fogão? O que você espera dessa estreia do Botafogo? O que você achou das palavras do José Wellison, tá? Destacando essa necessidade do temos que vencer, esse tesão pela vitória, na minha opinião, é fundamental. E isso se constrói na semana, durante essa semana, com os treinamentos. Então é fundamental você ver o jogador com esse tesão de falar, temos que vencer. Não é vamos buscar a vitória, vamos tentar a vitória. Não, temos que vencer. E que siga assim. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seus comentários aqui embaixo, sua participação sempre é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar essa meta de 2.000 inscritos aqui no canal. Eu espero contar com a sua colaboração e com o seu prestígio, naturalmente. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.